Uma ótima tarde a todos vocês que acompanham o nosso canal BR Notícias. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada pela companhia e é um prazer estar aqui novamente trazendo e compartilhando com todos vocês notícias atualizadas, importantes e verídicas de tudo o que acontece no nosso país, no meio político, no governo Bolsonaro e em Brasília. E vamos juntos agora. Adélio abre a boca para contar tudo, mandante entra em pânico e Supremo Tribunal Federal intervém. Notícia importantíssima, informações quentes. Precisamos da verdade, o povo brasileiro precisa saber. Adélio Bispo decide falar e entregar de uma vez o verdadeiro culpado da tragédia ocorrida com Jair Bolsonaro durante as eleições de 2018. O mandante agora se complicou. Esquerda em pânico e mais, ação no STF para impedir que tudo isso venha à tona já está acontecendo. E eu pergunto aqui, o que os ministros não querem que o povo brasileiro fique sabendo? Quer dizer que Lula pode fazer o que quer? Adélio não? Até quando? Adélio será impedido de falar. O povo brasileiro precisa saber. Vem comigo aqui agora, mas antes, por favor, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, não se esqueça de clicar no sininho e, por favor, todos compartilhem. E a notícia: Supremo Tribunal Federal não autoriza Adélio a falar à Veja. STF mantém decisão que proibiu a entrevista de Adélio Bispo à revista. Acompanhe agora. E falando aqui sobre a denúncia gravíssima e da possibilidade da revelação de tudo o que realmente aconteceu com o nosso presidente Jair Bolsonaro e que quase tirou sua vida, Adélio Bispo resolveu abrir a boca e revelar o verdadeiro culpado. Mas o Supremo Tribunal Federal toma rapidamente uma decisão que impede Adélio Bispo de falar e, consequentemente, não deixando a entrevista ir ao ar. Em sua primeira sessão, realizada por videoconferência, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal proibiu a Veja de entrevistar Adélio Bispo de Oliveira. Por 3-1, os ministros rejeitaram o recurso da revista contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que não permitiu que o preso se expressasse. A Veja pediu uma entrevista para Adélio Bispo de Oliveira. O ex-garçom resolveu e escreveu uma carta concordando em falar com a revista no Presídio Federal de Segurança Máxima em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O encontro foi cancelado pelos advogados e autorizado pelo juiz federal Daltan Igor Kita Conrado. No entanto, o desembargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Nino Oliveira Toldo, proferiu uma decisão liminar impedindo o encontro. A discussão foi parar na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes, relator do caso, disse que a decisão do desembargador não afrontava o entendimento da Corte sobre o exercício de liberdade de imprensa. Na sequência, o ministro Edson Fachin leu seu novo voto a favor da entrevista e afirmou que a decisão contrária limitava o alcance da liberdade de expressão, em razão da fundamentalidade que a liberdade de expressão possui no Estado de Direito democrático. Não encontra amparo a decisão e, sem examinar os parâmetros reconhecidos pela jurisprudência desse tribunal, restringe indevidamente a imprescindível atividade jornalística, é o que disse Fachin. E com o placar empatado, o ministro Ricardo Lewandowski, que permitiu o ex-presidente Lula conceder entrevista quando estava preso em Curitiba, divergiu de Fachin e acompanhou o voto de Gilmar Mendes, proibindo a entrevista. O magistrado afirmou que, no caso de Adélio Bispo,
diagnosticado com transtorno mental e que praticou um atentado grave contra o presidente da República, a Constituição não garante a livre expressão do pensamento. O que quer dizer que Lula pode falar bem o que quer e Adélio Bispo não. Ao final do julgamento, a ministra Carmen Lúcia votou de acordo com o entendimento de Gilmar Mendes e Lewandowski, mas ressaltou uma discordância em relação aos seus dois colegas. Tenho para mim que a circunstância de alguém estar privado de sua locomoção não cerceia também a sua liberdade de expressão. De acordo com a magistrada, o fato de Adélio Bispo ter sido declarado pela Justiça como inimputável, ou seja, que não pode ser incriminado devido ao seu transtorno mental, compromete o interesse do criminoso em conceder uma entrevista. O decano da corte, Celso de Mello, não participou da sessão. E vejam só, Aras defende reabertura do caso Adélio. Ainda é tempo de buscar a verdade sobre tudo o que aconteceu. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu o aprofundamento das investigações e de tudo o que aconteceu contra o presidente Jair Bolsonaro e de seu autor Adélio Bispo de Oliveira, o que ocorreu durante a campanha eleitoral em setembro do ano passado. Aras afirmou não acreditar na tese de que o agressor agiu sozinho e as declarações do novo PGR foram dadas em entrevista e publicada nesta quarta-feira. O procurador, que toma posse para um mandato de 2 anos, diz que as características do ataque apontam que a ação não foi um mero surto de quem quer que seja. Aras defendeu a reabertura das investigações sobre o caso. E vejam só, FMI elogia medidas do Brasil para combater a crise econômica dessa pandemia. O Fundo Monetário Internacional, conhecido como FMI, elogiou as medidas econômicas adotadas pelo governo brasileiro no enfrentamento da pandemia em que nós estamos vivendo. Durante uma entrevista coletiva em Washington, o diretor do Departamento de Assuntos Fiscais do FMI, Vitor Gaspar, citou a declaração de estado de calamidade pública pelas autoridades brasileiras. O governo brasileiro corretamente declarou estado de calamidade pública, o que permitiu ao próprio governo suspender as metas fiscais. Nesse contexto, foi criado um espaço para apoiar o sistema de saúde, as famílias e as empresas, elogiou o dirigente do FMI e, segundo estimativas divulgadas pelo fundo, a dívida bruta do Brasil deverá subir de 89,5% do PIB em 2019 para 98,2% em 2020. Repito, segundo estimativas divulgadas pelo fundo, a dívida bruta do Brasil deverá subir de 89,5% do PIB em 2019 para 98,2% em 2020. Mas isso vai se estabilizar. É um crescimento, sem dúvida, mas não uma tendência, é o que afirmou Gaspar. E Brasil testa remédio com 94% de eficácia contra esse vírus. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Marcos Pontes, informou que sua pasta testa uma medicação secreta para combater esse vírus. E em coletiva de imprensa, na manhã desta quarta-feira, dia 15, Pontes disse que o fármaco registrou 94% de eficácia em exames preliminares sem apresentar efeitos colaterais graves. O nome do remédio, no entanto,
não foi revelado pelo ministro. Segundo ele, a medida foi tomada para evitar uma corrida às compras. E ainda de acordo com Marcos Pontes, a medicação é de baixo custo e pode ser usada por pessoas de diversos perfis. O remédio também está disponível em formulação pediátrica. O próximo passo da pasta de Pontes é implementar testes clínicos em 500 pessoas com quadro de infecção desse vírus confirmada. E a administração do medicamento será diária durante 5 dias, com 14 dias de observação. O protocolo de exames já está aprovado pelo Ministério da Saúde. E é o que eu gostaria de deixar para todos nessa tarde de hoje. Agradeço pela companhia, tenham uma excelente tarde, fiquem com Deus e até a próxima. Mas antes, por favor, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário e não se esqueça de clicar no sininho.